Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Celebramos com toda a igreja hoje um dos santos mais populares. Hoje é dia 20 de janeiro e a igreja celebra o mártir São Sebastião. São Sebastião tem uma história muito bela que é contada por Santo Ambrósio. É uma história muito interessante, porque Santo Ambrósio conheceu familiares de São Sebastião, porque os pais de São Sebastião nasceram em Milão. Depois eles foram morar na Gália. E na Gália, Sebastião foi criado, né? Ali na Gália. Cristão, de família cristã, ele viu o sofrimento que os cristãos estavam passando e as perseguições que aconteciam em Roma, em todo o território, né? Do Império Romano, mas sobretudo na capital. Então Sebastião resolveu vir à capital. Ele não tinha vocação, diz Santo Ambrósio, para ser soldado, mas ele veio ser soldado porque ele podia estar mais perto dos cristãos e assim socorrer aqueles que estavam na prisão e que estavam à beira de sofrer o martírio. E assim Sebastião pôde encorajar a muitos. Inclusive tem histórias belíssimas de dois rapazes que iam ser martirizados e que estavam querendo negar a fé. E Sebastião os encorajou de irem até o fim na defesa da sua fé. E eles foram e se tornaram mártires. A história conta que Sebastião, quando estava animando aqueles dois jovens a entrarem na arena com toda coragem, uma senhora que era pagã lançou-se aos pés de Sebastião. Ela era muda há vários anos. Sebastião apenas fez o sinal da cruz na testa dela e ela foi curada imediatamente. Há também outros relatos de cura de doenças muito sérias, como a gota, não é? Inclusive o governador de Roma, naquela época, abraçou o batismo depois que foi convertido, depois foi curado após uma oração de São Sebastião sobre ele. Ele teria sido curado e teria se convertido. Então, o relato de Santo Ambrósio é muito interessante sobre a vida de São Sebastião. Conta também que Sebastião, quando mudou o imperador e veio Diocleciano, Diocleciano também era contra os cristãos, mas ele promoveu Sebastião porque ele via em Sebastião grandes valores humanos e ele queria perto de si alguém que pudesse também orientá-lo, de certo modo. Então, Sebastião era um soldado que tinha livre acesso ao imperador, não era um soldado qualquer, não é? Depois o imperador, sabendo que Sebastião defendia abertamente o cristianismo e vendo que cada vez tornava-se mais forte essa defesa e esse cuidado com os cristãos que eram presos, Diocleciano achou aquilo uma afronta à pessoa dele, né? E então mandou prender Sebastião e mandou martirizá-lo com flechas, mas ele não morreu. A história conta que o imperador queria não só matá-lo, mas queria também destruí-lo moralmente. Por isso jogou numa fossa para que ele fosse esquecido. Mas uma senhora chamada Irene o resgatou da fossa e cuidou dele. E quando ele recuperou a saúde, ele voltou até o imperador. E conta a história que ele disse coisas ao imperador que o imperador ficou pasmo, né? Pensando que coragem, que firmeza de ânimo esse homem tem, né? Esteve quase morto, à beira da morte, e agora voltou e continua professando a mesma fé. E o imperador mandou matá-lo agora, desta vez a pauladas, não é? Em Roma, nós temos uma catacumba lá e uma igreja, né, uma basílica dedicada a São Sebastião. Eu tive a oportunidade de visitar aquele lugar. Fui conduzido até ali pelo Dom Paulo Jacques, na época, né? Nós fomos juntos, ele que me mostrou aquela igreja e ele estava fazendo doutorado e eu estava indo a Roma visitar o Colégio Pio Brasileiro para conhecer como funcionavam os estudos lá, porque depois eu pretendia ir para lá para fazer patrística, né, patrologia. Então nós fomos conhecer, ele já conhecia, eu fui com ele para conhecer esta basílica e esta catacumba, né, esse conjunto de catacumbas.
São Sebastião é muito conhecido, popular, né, no meio do povo simples, porque São Sebastião é invocado como aquele que protege contra a fome, contra a guerra e contra a peste. A fome que é tão presente no Nordeste, nas regiões pobres do país, a peste que dizimou muitas pessoas, né? Quando veio nas regiões mais pobres, onde a assistência era pouca, as cidades que foram quase dizimadas diante de algumas pestes, né? E depois a guerra, que é uma situação difícil, que não respeita ninguém, né? Quando se está em guerra, não se respeita ninguém, até as coisas mais nobres e mais santas são sacrificadas, não é? Então, Sebastião é aquele que nos defende da peste, da fome e da guerra. Vamos ouvir o Evangelho próprio para o dia de amanhã, o Evangelho da liturgia, que é Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos no Evangelho de hoje uma cena muito interessante, uma multidão vinda de vários lugares que seguia Jesus, né? Gente que vinha da Galileia, um lugar marcado pela ambiguidade, então gente que estava saindo de vida ambígua, de uma vida ambígua para seguir a Jesus. Gente que vinha de Jerusalém, que era uma cidade corrompida, inclusive o templo e as estruturas religiosas. Gente que vinha de várias regiões, rompendo com seus costumes, suas culturas, para acolher a cultura do Evangelho. Muito interessante que para seguir Jesus, de fato, nós devemos experimentar algum tipo de ruptura. Ruptura com o homem velho, ruptura com a vida velha, para poder abraçar o Evangelho. Depois, eles seguem Jesus, diz o texto, por causa das curas e dos milagres. Eles queriam vantagem. Alguns queriam tocá-lo porque sabiam que dele saía uma força que curava todos. Jesus, de fato, veio para curar, salvar e libertar o homem. Todo ser humano que conhece o Evangelho e tem acesso à pessoa de Jesus e conhece a vida de Jesus, os seus ensinamentos, de fato, se torna uma pessoa curada, se torna uma pessoa pacificada em toda a sua estrutura de vida, se torna uma pessoa salva e se torna uma pessoa liberta interiormente. O apóstolo Paulo diz: se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Ou é para a liberdade que Cristo nos libertou, digo melhor, não é? Pois bem, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, olhando o texto, nós devemos nos perguntar por que nós seguimos a Jesus. Seguimos procurando vantagens? Seguimos para ver curas, milagres e espetáculos? Por que nós seguimos a Jesus? Qual a razão pela qual nós seguimos Jesus de Nazaré? O Filho de Deus, o Filho do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada, morto e ressuscitado, como diz o Credo. Por que nós o seguimos? Depois, é interessante ver que todas as pessoas que iam ao encontro de Jesus, exceto aquelas que não queriam e que não tinham o coração aberto, eram tocadas e modificadas. O Evangelho de ontem dizia que Jesus, quando se topava diante de pessoas que não tinham o coração aberto, tinham um coração duro, diz o texto, ele ficava triste, ele ficava tomado por uma ira santa, por um zelo, né? Por causa desse zelo, ele ficava triste ao ver pessoas que tinham um coração duro e que não queriam a conversão. Não fecheis o coração como em Meriba, diz o Salmo 94. Portanto, desejando a todos a graça de um bom dia,
Desejo que cada um também hoje possa mergulhar na meditação da vida de São Sebastião e pensar sobre esse jovem cheio de coragem que renunciou a tantas coisas, deixou a sua casa, deixou a sua terra, saiu da Gália para vir para a capital e assim renunciou até a vida e uma grande carreira militar para ser testemunha do Evangelho. Pela intercessão de São Sebastião, abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos.